As Crônicas de Duna. Livro 1. Duna. Capítulo 1. É do início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso toda irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57º ano do imperador Padixachadan IV, e tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu os seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, sempre será o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arrakis, quando a agitação dos últimos preparativos chegava a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides havia 26 gerações exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral que ficava no fim da passagem abobadada perto do quarto de Paul e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem deitado em sua cama. À meia luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram emaranhados de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras e os olhos cintilavam feito joias. Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? Perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um basilete desafinado. A mãe de Paul respondeu com seu suave contralto. É fato conhecido que os Atreides começam a crescer tarde, vossa reverência. Foi o que eu vi, chiou a velha. Mas ele já tem 15 anos. Sim, vossa reverência. Está acordado e nos ouve, disse a velha. O tratantezinho dissimulado, ela riu disfarçadamente. Mas a realeza precisa ser dissimulada. E se ele for realmente o Kwisatz Haderach? Bem. Nas sombras de sua cama, Paul tinha os olhos semicerrados. 2 globos ovalados, pássaros brilhantes. Os olhos da velha pareceram crescer e refungir ao fitar os dele. Durma bem, seu tratantezinho dissimulado, disse a velha. Amanhã você precisará de todas as suas faculdades para enfrentar meu Gonjabar. E ela se foi, empurrando a mãe dele para fora do quarto e fechando a porta com uma batida firme. Paul ficou deitado em vigília, perguntando-se: o que é um Gonjabar? Em meio a toda a confusão daquele período de mudança, a velha foi a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Vossa Reverência. E a maneira como a mulher se dirigira à mãe dele, Jéssica, como se ela fosse uma criada comum, e não o que era de fato, uma Bene Gesserit, a concubina de um duque e a mãe do herdeiro ducal. Será o Gonjabar alguma coisa de Arrakis que eu tenho de conhecer antes de ir para lá? Ele se perguntou. Com a boca, ele deu formas estranhas às palavras da mulher. Gonjabar, Kwisatz Haderach. Ele tivera de aprender tantas coisas. Arrakis era um lugar tão diferente de Caladan que as novas informações deixaram Paul tonto. Arrakis, Duna, planeta deserto. Tufir Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, explicara tudo. Seus inimigos mortais, os Harkonnen, ficaram em Arrakis 80 anos, dominando o planeta em regime semi-feudal, contratados pela companhia CHOAM para minerar a especiaria geriátrica, o Melang. Agora, os Harkonnen estavam de partida e seriam substituídos pela casa dos Atreides, com poderes feudais plenos, uma aparente vitória para o Duque Leto. Contudo, dissera Hawat, sob as aparências se escondia o mais mortal dos perigos, pois o Duque Leto era popular entre as casas maiores do Landsraad.
O homem popular incita a inveja dos poderosos, dissera Hawat. Arax, Duna, planeta deserto. Paul adormecera e sonhou com uma caverna arraquina, onde se viu completamente cercado por pessoas em silêncio à luz fraca dos luciglobos. Havia ali algo de solene, era como uma catedral, e ele ouvia um som fraco, o pinga-pinga de água. Ainda imerso no sonho, Paul sabia que se lembraria dele ao acordar. Ele sempre se lembrava dos sonhos premonitórios. O sonho desvaneceu. Paul despertou e viu-se em sua cama quente, pensando. O mundo do castelo Caladan, sem brinquedos nem companheiros da mesma idade. Talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. O Dr. Yue, seu professor, dera a entender que o sistema de classes Falfreluches não era seguido à risca em Arax. O planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem Kaid nem Bashar que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos da Regat Imperial. Arrax, Duna, planeta deserto. Paul percebeu que estava tenso e decidiu praticar uma das lições mente-corporais que sua mãe lhe ensinara. Acionou as respostas com 3 inspirações rápidas. Mergulhou na percepção flutuante. Focalizar a consciência. Dilatação da aorta. Evitar o mecanismo desfocado da consciência. Estar consciente por escolha própria. Sangue enriquecido a inundar as regiões de sobrecarga. Não se obtém alimento, segurança, liberdade somente por instinto. A consciência animal não vai além do imediato, nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas. O animal destrói, não produz. Os prazeres animalescos não se afastam dos níveis sensuais e fogem aos perceptuais. O ser humano exige uma rede de contextos para enxergar seu universo. A consciência focalizada por sua escolha própria. E é isso que dá a forma à rede. A integridade do corpo segue o fluxo de sangue e nervos de acordo com a percepção mais profunda das necessidades da célula. Todas as coisas, células, criaturas, são impermanentes. Lutam por uma permanência, fluência interior. E a lição se repetiu vez após vez na percepção flutuante de Paul. Quando a luz amarelada da aurora tocou o parapeito da janela de Paul, ele a sentiu através das pálpebras fechadas, abriu-as, escutando o alvoroço revivado do castelo, e viu as familiares vigas decoradas do teto de seu quarto. A porta que dava para o vestíbulo se abriu e sua mãe espiou dentro do quarto com os cabelos cor de bronze velho presos no alto da cabeça por uma fita negra, a face oval despojada de emoção e os olhos verdes fixos e solenes. Já está acordado, ela disse. Dormiu bem? Sim. Ele a estudou em toda sua altura. Viu um vestígio de tensão nos ombros quando ela se pôs a escolher roupas para ele, tirando-as das prateleiras do closet. Outra pessoa não teria notado a atenção, mas ela o treinara na doutrina Bene Gesserit, nas minúcias da observação. Ela se virou com um paletó quase formal nas mãos. O traje ostentava o gavião vermelho, o timbre dos Atreides, no bolso de cima. Vista-se rápido, ela disse. A reverenda madre está esperando. Sonhei com ela uma vez, comentou Paul. Quem é ela? Ela foi minha professora na escola da ordem Bene Gesserit. Agora ela é a proclamadora da verdade do imperador. E Paul, ela hesitou. Fale-lhe de seus sonhos. Farei isso. Foi por causa dela que ganhamos Arax? Nós não ganhamos Arax. Jéssica sacudiu o pó de um par de calças e pendurou-o com o paletó sobre um toucador ao lado da cama. Não faça a reverenda madre esperar. Paul sentou-se sobre a cama e abraçou os joelhos. O que é um Gonjabar? Mais uma vez o treinamento que ela mesma lhe dera expôs sua hesitação quase invisível. Um ato falho que ele interpretou como medo. Jéssica foi até a janela, abriu as cortinas e olhou na direção do Monte Siub, atrás dos pomares das margens do rio. Você saberá o que é um Gonjabar. Muito em breve, ela disse. Ele ouviu o medo na voz dela e ficou admirado. Jéssica falou sem se virar. A reverenda madre está esperando em minha sala de estar. Por favor, apresse-se.
A reverenda madre Gaius Ellen Morgan, sentada numa cadeira tapetada, observou mãe e filho se aproximarem. De um lado e de outro as janelas se abriram para o rio, que fazia uma curva acentuada para o sul e para as terras cultivadas da propriedade dos Atreides. Mas a reverenda madre ignorava a vista. A idade lhe pesava naquela manhã e ela estava muito mal-humorada. Culpava a viagem pelo espaço e a sociedade com a abominável guilda espacial e seus métodos sigilosos. Mas a missão exigia a atenção pessoal de uma Bene Gesserit dotada de visão. Nem mesmo a proclamadora da verdade do imperador Padixa, poderia fugir à responsabilidade quando o dever chamava. Maldita Jéssica, pensou a reverenda madre. Se ao menos tivesse nos dado uma menina, como lhe mandaram fazer. Jéssica se deteve a 3 passos da cadeira e fez uma pequena mesura, um gesto delicado da mão esquerda a mover o vinco da saia. Poe a cumprimentou com a reverência breve que seu instrutor de dança lhe ensinara, a mesma ousada, quando não se sabia ao certo a posição hierárquica da outra pessoa. A reverenda madre não deixou de perceber as sutilezas do cumprimento de Poe e disse: Ele é cauteloso, Jéssica. Jéssica levou a mão ao ombro de Poe e a contraiu. Por um instante, o medo se fez sentir na pulsação de sua palma. Controlou-se logo em seguida. Assim lhe ensinaram, Vossa Reverência. Do que ela tem medo? Paul se perguntou. A velha estudou Poe num relance gestáltico, o rosto oval como o de Jéssica, mas de ossatura forte. Os cabelos, negríssimos como os do Duque, mas as sobrancelhas eram as do avô materno, que não se podia nomear, assim como o nariz fino e desdenhoso, a forma dos olhos verdes e confrontadores, igual a do antigo Duque, o avô paterno que havia morrido. Aquele homem, sim, sabia apreciar a força da bravura, mesmo na morte, pensou a reverenda madre. Ensinar é uma coisa, ela disse. O ingrediente fundamental é outra. Veremos. Os olhos cansados lançaram um olhar duro para Jéssica. Saia, vá praticar a meditação da paz. Jéssica soltou o ombro de Poe. Vossa Reverência, eu... Jéssica, você sabe o que tem de ser feito. Poe ergueu os olhos e fitou a mãe confuso. Jéssica se impertigou. Sim, claro. Poe voltou a olhar para a reverenda madre. A boa educação e o óbvio temor que sua mãe nutria pela velha pediam cautela. Mesmo assim, ele sentiu uma apreensão zangada diante do medo que sua mãe irradiava. Poe, Jéssica inspirou profundamente. O teste ao qual você está prestes a se submeter é importante para mim. Teste? Ele a encarou. Não se esqueça de que é o filho de um duque, Jéssica disse. Ela deu meia volta e saiu pomposamente da sala, ao som seco e rumorejante de sua saia. A porta se fechou com firmeza tão logo ela saiu. Contendo a raiva, Poe encarou a velha. É assim que se dispensa a Lady Jéssica? Como ela fosse uma criada? O sorriso perturbou os cantos da boca velha e enrugada. Lady Jéssica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos, inclinou a cabeça. E era muito boa. Agora, vem aqui. A ordem o atingiu como uma chicotada. Poe se viu obedecendo sem pensar. Está usando a voz comigo, ele pensou. Deteve-se a um gesto da mulher bem perto de seus joelhos. Está vendo isto? Ela perguntou. Das pregas de sua veste, ela retirou um cubo de metal verde com cerca de 15 centímetros de lado. Ela o girou e Poe viu que um dos lados do cubo estava aberto. Era negro e extremamente assustador. A luz não penetrava naquele negror escancarado. Insira a mão direita na caixa, ela disse. O medo tomou Poe de assalto. Ele começou a recuar, mas a velha disse. É assim que obedece a sua mãe? Ele fitou os olhos pássaros brilhantes. Lentamente, sentindo a compulsão e incapaz de inibi-la, Poe introduziu a mão na caixa. Sentiu primeiro uma frialdade, como se o negror se fechasse em volta de sua mão. Depois o contato oleoso do metal em seus dedos e um formigamento, como se sua mão estivesse dormente. A fisionomia da velha foi tomada por uma expressão de predador. Ela tirou sua mão direita da caixa e o deixou parar perto do pescoço de Poe. Ele viu um brilho metálico e começou a se virar na direção.
Pare! Ela gritou. Está usando a voz de novo. Ele voltou a fitar o rosto da mulher. Seguro contra seu pescoço o Gonjabar, ela disse. O Gonjabar, o inimigo despótico, é uma agulha com uma gota de veneno na ponta. Ah! Não se afaste ou então provará o veneno. Paul tentou engolir em seco. Não conseguia desviar os olhos daquele rosto velho e enrugado, dos olhos cintilantes, das gengivas lívidas em volta de dedos argênteos que refugiam quando ela falava. O filho de um duque precisa conhecer os venenos, ela disse. Assim são os tempos em que vivemos, hein? Musque para envenenar a bebida. Almas para envenenar a comida. Os de efeito rápido, os de efeito lento e os intermediários. Apresento-lhe um novo, o Gonjabar. Só mata animais. O orgulho venceu o medo de Paul. Ousa sugerir que o filho de um duque é um animal? Ele indagou. Digamos que estou sugerindo que você talvez seja humano, ela retrucou. Calma, um aviso. Não tente se desvencilhar. Sou velha, mas minha mão é capaz de enfiar esta agulha em seu pescoço antes de você escapar. Quem é você? Ele sussurrou. Como foi que me convenceu a minha mãe me deixar a sós com você? Foi enviada pelos Harkonnen. Os Harkonnen? Falha-me. Não. Agora fique quieto. Um dedo seco tocou-lhe o pescoço e ele conteve o impulso involuntário de saltar para longe. Ótimo, ela disse. Você passou no primeiro teste. Agora, eis como será o resto. Se remover a caixa da mão, você morrerá. Essa é a única regra. Mantenha a mão dentro da caixa e você viverá. Retire-a e morrerá. Paul expirou fundo para refrear o tremor. Se eu gritar, os criados cairão sobre você em questão de segundos. E você morrerá. Os criados não conseguirão passar por sua mãe que está de guarda do outro lado daquela porta. Pode contar com isso. Sua mãe sobreviveu ao teste. Agora é a sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos as crianças do sexo masculino a esta prova. A curiosidade reduziu o medo de Paul a um nível incontrolável. Ele ouvira a verdade na voz da anciã, não havia como negar. Se sua mãe estava de guarda lá fora, se era realmente um teste, e o que quer que fosse, ele sabia que estava enredado, era prisioneiro daquela mão em seu pescoço, o Gonjabar. Ele se lembrou da resposta da litânia contra o medo, extraída do rito das Bene Gesserit, que sua mãe lhe havia ensinado. Não terei medo, o medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei o medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá, somente eu restarei. Ele sentiu a calma voltar e disse: Vamos logo com isso, velha. Velha? Ela ralhou. Você tem coragem, isso é inegável. Bem, veremos, meu senhor. Ela se inclinou na direção dele e abaixou a voz, reduzindo a quase um sussurro. Você sentirá dor nessa mão dentro da caixa. Dor. Mas se retirá-la, tocarei seu pescoço com meu Gonjabar. E a morte será tão rápida quanto o machado do carrasco. Se remover a mão, o Gonjabar tomará sua vida. Entendeu? O que há na caixa? Dor. Ele sentiu o formigamento na mão aumentar e apertou os lábios. Como é que isto pode ser um teste? Ele se perguntou. O formigamento se transformou em coceira. A velha disse. Já ouviu falar de animais que roem a pata? Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? É o tipo de truque que um animal usaria. Um ser humano ficaria preso, resistiria à dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua espécie. A coceira transformou-se na mais leve ardência. Por que está fazendo isso? Ele indagou. Para determinar se você é humano. Fique quieto. Paul cerrou o punho da mão esquerda quando a sensação de ardência na outra mão aumentou. Ela crescia aos poucos. Calor e mais calor e mais calor. Sentiu as unhas de sua mão livre perfurarem a palma. Tentou flexionar os dedos da mão que queimava, mas não conseguiu movê-los. Está queimando, ele murmurou. Silêncio!
A dor latejante subiu-lhe pelo braço. O suor brotou de sua testa. Cada fibra de seu corpo gritava para que ele removesse a mão daquele fosso ardente. Mas o Gonjabar. Sem virar a cabeça, ele tentou mover os olhos para ver aquela agulha terrível que pairava perto de seu pescoço. Percebeu que ofegava tentando acalmar a respiração e não conseguiu. Dor. Seu mundo se esvaziou de todo, a não ser por aquela mão imersa em agonia e o rosto envelhecido a poucos centímetros de distância, perscrutando-o. Seus lábios estavam tão secos que ele teve dificuldade para separá-los. Como queima! Como queima! Em sua mente sentiu a pele da mão torturada encaracolar e enegrecer, e a carne crestada cair até restarem somente ossos carbonizados. E então cessou. Como se tivessem desligado um interruptor, a dor cessou. Paul sentiu o braço direito estremecer, sentiu o suor banhar seu corpo. Já basta, murmurou a velha. Kuahad. Até hoje nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo. Acho que eu queria ver você fracassar. Ela se reclinou, retirando o Gonjabar do pescoço dele. Tire a mão da caixa, jovem humano, e dê uma olhada nela. Ele resistiu a um calafrio dolorido, fitou o vazio sem luz onde sua mão parecia continuar por vontade própria. A lembrança da dor inibia-lhe todos os movimentos. A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto enegrecido. Vamos! Ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e observou-a, atônito. Nenhuma marca. Nenhum sinal de agonia na pele. Ergueu a mão, girou-a, flexionou os dedos. Dor por indução nervosa, ela disse. Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos. Mas há quem daria uma boa soma pelos segredos dessa caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de suas vestes. Mas a dor, ele disse. Ora, a dor, ela desenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Sei. Paul sentiu a mão esquerda dolorida. Abriu-a, olhou para as 4 marcas de sangue onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo, olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou areia? Já peneirou areia? Ela perguntou. A cutilada tangencial da pergunta arremessou sua mente num estado mais elevado de percepção. Peneirar areia. Ele assentiu. Nós, Bene Gesserit, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Ele ergueu a mão direita, tentando evocar a lembrança da dor. Tudo se resume a isto. Dor. Observei você enquanto sentia dor, rapaz. A dor é somente o eixo do teste. Sua mãe lhe falou de nossos métodos de observação. Vejo em você as marcas dos ensinamentos dela. Nosso teste é feito de crise e observação. Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse. É verdade. Ela o encarou. Ele pressente a verdade. Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesma. A esperança turva a observação. Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem, ela disse. Sei. Ele tinha na voz os harmônicos da habilidade confirmada pela repetição. Ela os ouviu e disse. Talvez você seja o Kwisatz Haderach. Sente-se, irmãozinho, aqui a meus pés. Prefiro ficar de pé. Sua mãe já se sentou aos meus pés. Não sou minha mãe. Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou. Jéssica. A porta se escancarou e ali estava Jéssica olhando com frieza para dentro do aposento. Ela esboçou um sorriso tímido. Jéssica, você deixou alguma vez de me odiar? A velha perguntou. Eu a amo e a odeio ao mesmo tempo, Jéssica respondeu. Ódio pelas dores que nunca esquecerei. Amor por... Atenha-se ao essencial, disse a velha, embora houvesse cortesia em sua voz. Pode entrar agora, mas fique em silêncio. Feche a porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jéssica entrou, fechou a porta e nela se recostou. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que era, mas ele vive. Agora posso continuar vivendo. A porta contra suas costas dava-lhe a sensação de solidez e realidade. Tudo no recinto parecia a seus sentidos imediato e urgente. Meu filho vive. Paul olhou para a mãe.
ela disse a verdade. Ele queria ir embora para refletir sobre aquela experiência, mas sabia que só poderia sair quando fosse dispensado. A velha havia adquirido uma espécie de poder sobre ele. Elas disseram a verdade. Sua mãe tinha se submetido àquele teste. Devia haver nisso um propósito terrível. A dor e o medo foram terríveis. Paul entendia os propósitos terríveis. Eram irrefreáveis. Eram uma necessidade em si mesmos. Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível. Não sabia ainda qual. Um dia, rapaz, disse a velha, talvez você também tenha de ficar atrás de uma porta como aquela. É uma questão de hábito. Paul baixou os olhos e fitou a mão que reconhecera a dor. Depois voltou a erguê-los, dirigindo-os à reverenda madre. O som da voz dela era diferente do de qualquer outra voz que ele já tivesse ouvido na vida. As palavras lhe saíam luminosas, havia nelas uma agudeza. Sentiu que qualquer pergunta que fizesse a ela produziria uma resposta capaz de alçá-lo de seu mundo de carne e levá-lo a algo maior. Por que estão à procura de seres humanos? Ele perguntou. Para libertar vocês. Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Tem sentido. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Luteriano e a Bíblia Católica de Orange, ela disse. Mas a Bíblia Católica de Orange deveria ter dito: não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou Mentat a seu serviço? Eu estudei com Tufir Hawat. A grande rebelião removeu uma muleta, ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas das Bene Gesserit? Ela assentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas, as Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A guilda, aos que nos parece, ressalta a matemática quase pura. As Bene Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Kuwahad, exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jéssica. Nunca contei isso a ele, vossa reverência, disse Jéssica. A reverenda madre voltou a sua atenção para Paul. Deduziu isso com pouquíssimas pistas, ela comentou. Sim, política. A escola original das Bene Gesserit era dirigida por pessoas que julgaram necessário dar continuidade aos interesses humanos. Viram que não poderia haver tal continuidade sem que se separasse a linhagem humana da linhagem animal para fins reprodutivos. De repente, as palavras da velha perderam sua agudeza especial. Paul sentiu-se ofendido naquilo que sua mãe chamava de instinto de honestidade. Não que a reverenda madre estivesse mentindo. Ela obviamente acreditava no que dizia. Era algo mais profundo, algo ligado ao propósito terrível de Paul. Ele disse: mas minha mãe me contou que nas escolas, muitas das Bene Gesserit desconhecem seus ancestrais. As linhagens genéticas estão em nossos arquivos, ela explicou. Sua mãe sabe que descende de uma Bene Gesserit, ou que sua estirpe era aceitável. Então por que ela não sabe quem são seus pais? Algumas sabem, muitas não. Poderíamos querer procriá-la com um parente próximo, por exemplo, para fixar uma característica genética dominante. Temos vários motivos. Mais uma vez, Paul sentiu ali um crime contra a honestidade e disse: vocês têm grandes responsabilidades. A reverenda madre o fitou, perguntando-se: será que ouvi uma crítica na voz dele? Nosso fardo é pesado, ela disse. Paul percebeu que ia se livrando cada vez mais da comoção do teste. Ele mediu a velha com um olhar e perguntou: você disse que talvez eu seja o Kiswats Haderach. O que é isso? Um Gonjabar humano? Paul, interveio Jéssica, não use esse tom com... Desde que eu cuido disso, Jéssica, cortou a velha. Ora, meu rapaz, você conhece a droga da proclamadora da verdade? Vocês a tomam para aprimorar o dom de detectar mentiras, ele respondeu. Minha mãe me contou. Você já viu o transe de verdade? Ele chacoalhou a cabeça. Não. A droga é perigosa, ela disse, mas não nos concede intuição. Agraciada com a dádiva da droga, a proclamadora da verdade enxerga muitos lugares de sua memória, a memória de seu corpo. Estudamos inúmeras vias do passado, mas somente as vias femininas. A voz dela assumiu um tom tristonho.
Mas há um lugar que nenhuma proclamadora da verdade enxerga. Ele nos repele e aterroriza. Dizem que um dia virá um homem que encontrará no dom da droga seu olho interior. Ele verá que não podemos ver o passado feminino e o masculino. Seu Kwisatz Haderach? Sim, aquele que é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O Kwisatz Haderach. Muitos homens provaram a droga. Muitos mesmo, mas nenhum teve êxito. Eles tentaram e fracassaram? Todos eles? Ah, não, ela meneou a cabeça. Eles tentaram e morreram.